Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro do Grupo de Estudos Olímpicos, da Live dos Estudos Olímpicos, da Universidade de São Paulo. Vamos a mais esse encontro. No dia de hoje, nosso parceiro de conversa é o André Heller, que já está entrando aqui na sala. Boa tarde, André. Vamos para esse encontro prazeroso. Obrigada, medalha. Obrigada, já estou um ano mais velha. E assim a vida segue. Só para quem está chegando. Oi, André. Vamos lá? Essas lives, depois de 24 horas, elas vão para o canal Olimpiar no YouTube. Obrigada, Solange, prazer ter você aqui com a gente também. Estou vendo aqui que o André está tentando entrar. Esses momentos na internet, às vezes, são cercados de excesso de gente, né? É um horário muito meio chatinho. Vamos ver o que está acontecendo aqui. André. Opa, vamos lá. Acho que agora vai, André. Vamos lá? Opa, agora foi. Oi, Kátia, Boa tarde, querido. Tudo bem com você? tudo bem? Acabei mostrando o meu sofá aqui da sala, mas não tem problema, né? Isso só mostra que nós somos mortais, André. Nesses tempos de pandemia que a gente tem que improvisar tudo, rapaz, já foi-se o tempo em que a gente tinha aquele pudor. Ontem eu dei uma entrevista para o pessoal do Esporte Espetacular e foi por Skype. E aí eu ia com o telefone nos lugares da casa, eu falava assim, aqui tá bom, aqui tá bom. Aí quando eu olhei a minha cara, eu falei, ai, que saudade de ter um estúdio assim para arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem. Mas é bom assim, porque nós somos assim, né? É isso aí. Então, eu estou num escritório improvisado, porque o escritório aqui de casa é lá embaixo, mas lá a gente deixou o espaço da minha esposa, nós temos uma empresa juntos, e aí a gente abriu espaço para minha filha, que não para de estudar nessa pandemia, né? Passa a tarde inteira no computador estudando, então eu vim para cima, improvisei um escritório, e é muito engraçado essas coisas, porque eu nunca consigo começar uma live como convidado voltando para mim. Então o meu sofá, e onde a gente deixa as roupas que foram passadas, sempre aparece primeiro. E essas coisas são engraçadas, porque eu pedi para minha filha, ai filha, traz um pouco de água para o pai que não deu tempo. Aí ela trouxe uma água assim, ó, Kátia, saborizada, com um canudinho, olha. Então você imagina que, olha que legal, e saborizada ainda, olha o canudinho que eu estou tomando. Então trata de apresentar a tua filha. Quantos anos ela tem? Como é que ela chama? A minha filha chama Helena Heller, Helena Rodrigues Heller, é minha filha com a Marcele, que também jogou vôlei. Nós temos o Vinícius Rodrigues Heller, também de 4 aninhos, que também está estudando, inacreditável, né? Também está tendo algumas aulinhas durante o dia uh, neste canal, nesse tipo de canal. E são as minhas paixões, né? Minhas paixões. A Marcela é uma mãezona maravilhosa, assim, exemplo de mãe. Nasceram as crianças, nasceu uma mãe, e eu não. Eu não nasci. Quando as crianças nasceram, não nasceu um pai. A Marcele foi fundamental no meu processo de descoberta, assim, de como ser um pai efetivamente. Então eu devo muita coisa a ela. Você estava jogando ainda quando eles nasceram, André? Sim, a Helena nasceu em 2010, eu estava em Belo Horizonte e em 2010 mesmo eu vim para Campinas.
E o Uhum, Vinícius nasceu aqui em Campinas mesmo. Então, o uhum. Vinícius é campineiro, a Helena é mineira de Belo Horizonte. E eu, gaúcho, casei com a Marcele Mineira de Lavras. E é uma delícia, é uma delícia. Nossa casa é uma delícia. Eu sou muito grato pela família que nós temos. Aliás, Kátia, ontem eu e a Marcele completamos 14 anos juntos. Uau! E eu só fui lembrar 8 horas da noite. Mas lembrou. Ai, meu Deus do céu, tô pagando até hoje, tô tentando compensar com alguns gestos de muito amor. Esse tipo de coisa não se esquece, André. Eu sei, Kátia, mas eu esqueci. Cara, essa pandemia mexeu comigo. Eu tô com bastante coisa para fazer, graças a Deus. E a Marcele deu um monte de indireta ao longo do dia e eu não entendi nenhum. Só fui Homens. às 8 horas da noite. Eu falei, ai, amor, a primeira frase que eu falei, amor, espero que você interprete como uma falha de memória e não uma falha do amor. Parabéns para vocês. Me diz uma coisa, André. Você estava junto dela quando as crianças nasceram? Sim, os dois. Os Ah, dois, em porque 2010 e 2015. porque tem vários jogadores que, por conta de compromissos de time, de seleção, acaba perdendo esse momento precioso da família, né, André? É verdade, viu? E eu te confesso que eu não sei como eu lidaria se eu tivesse perdido ou estivesse vivendo, né, a, a questão da gravidez da esposa e a distância. Eu não sei como eu lidaria com isso. Eu tive, vamos chamar nas boas aspas, de ter a bênção de ter acompanhado toda a gestação ativamente, depois ter ficado ao lado da minha esposa durante o parto. Então, Que assim, legal. Belo Horizonte em Campinas, assim, ativamente mesmo. Então, foi uma bênção, assim, que. Uma bênção, foi uma bênção, mas também nós nos planejamos assim, viu, Kátia? Sei. Um dos temas, nossos temas é gestão de carreira, transição de carreira. Isso. Nós planejamos assim, sabe? Que Tá. decidimos nos casarmos e ter filhos num momento mais de tranquilidade, Sossego. digamos Aham. assim, né, das nossas carreiras. Uhum. Vamos, para a gente chegar na transição, André, sintetiza em, ah, em 52 minutos, porque menos que isso é impossível. Sintetiza tua carreira para a gente depois falar um pouco do que é esse momento da transição. Tá bom. Eu vou tentar ser sucinto e específico. Eu comecei no esporte em função de uma doença crônica respiratória. Desde o meu nascimento, eu fui diagnosticado com asma severa. E na segunda infância, cansados de remediar literalmente, porque remediar custava caro, os meus pais me colocaram no esporte, mais especificamente na natação, em função de uma orientação do pediatra. Uhum. Eu venho de uma família humilde, que o nosso maior valor alimentado pelos meus pais sempre foi a educação. E eu tentei a natação, passei pelo basquete, pelo atletismo, porém tinha o vôlei no meu DNA em função do meu pai. E tentei entrar no time da escola, não fui aceito, porque eu era absolutamente. ah, Aliás, eu não era absolutamente um atleta, não sabia jogar vôlei absolutamente. Mas eu já tinha adquirido algum repertório motor nas minhas vivências, nas outras modalidades e, sobretudo, no brincar. Eu Uhum. sempre fui, eu tive muita liberdade para brincar na rua. Os meus pais sempre nos deixaram muito livres. Em função do não conseguir entrar no time da escola, por uma bênção do destino, eu fui com uns amigos em uma peneira, em um recrutamento de um clube na minha cidade, fui aceito em função da altura, em caráter de teste, porque eu não tinha competência técnica nenhuma, mas eu era alto.
Uhum. E aí fiquei um período de testes, aí descobri uma receitinha maravilhosa que eu aplico até hoje, que é quanto mais eu me esforço, mais eu me sinto merecedor e maior é a minha recompensa. Uhum. E aí começou todo um processo de descoberta no esporte, de desenvolvimento em todos os sentidos, Kátia, em todos os sentidos, né? Eu gosto muito da frase do Rubem Alves, saudoso Rubem Alves aqui de Campinas, que ele falava assim que o esporte não é uma questão somente de braços e pernas, né? Todo Uhum. gesto motor implica numa ação cognitiva e eu sentia isso na pele, então eu me desenvolvi totalmente através do esporte, aí fui me desenvolvendo, senti que as pessoas, que os atletas que eram os meus colegas começavam a ficar para trás, eu quis sempre entender o porquê eu estava evoluindo e outros ficando para trás. E aí a questão da inteligência emocional sempre foi presente na minha carreira, assim. Eu sempre tive muita curiosidade de por que estava acontecendo isso comigo e não com os outros. E eu segui o meu processo de desenvolvimento em todos os domínios, né? Físico, técnico, tático, emocional, cognitivo. E aí até fui conquistando, fui galgando os degrauzinhos, assim, né? Seleção brasileira juvenil, seleção brasileira adulta. Em 98, a primeira participação na seleção brasileira adulta com Radamés. 2 anos com Radamés, disputei minha primeira Olimpíada em Sydney em 2000, na Austrália. Sonho, assim, um sonho alcançado de disputar uns jogos, umas Olimpíadas, assim, foi maravilhoso. Eu tinha um sonho guardadinho numa gaveta lá que eu não sabia se um dia eu ia conseguir abrir essa gaveta de ser campeão olímpico. E aí chegou o Bernardinho na seleção, eu fui convocado novamente, passei por algumas dificuldades, alguns obstáculos no meu processo de adaptação à nova filosofia dele, até que eu descobri como lidar com isso, e aí foi a alavanca na minha carreira. Uhum. Fomos campeões da Liga Mundial em 2001, eu não fui campeão mundial em 2002, eu fui o último corte, mas voltei em 2003, daí fui para os Jogos Pan-Americanos, Liga Mundial 2004, Jogos Olímpicos 2004, campeões, aí toda aquela sequência de vitórias até eu me aposentar da seleção brasileira em 2008 com a medalha de prata em Pequim. Depois eu ainda joguei 6 anos nos clubes, já investindo parte da minha energia no meu Uhum. processo educacional, porque sempre esteve presente isso, sempre Uhum. correu paralelamente. Às vezes não em cursos efetivamente, mas eu sempre estava com um livro na mão. Uhum. Não posso fazer um curso, ainda esse processo de educação à distância era um processo incipiente, assim, né? E ainda mais no ambiente esportivo, que era um paradigma a ser quebrado, talvez ainda seja, né, de Uhum. o atleta investir parte da sua energia Sim, no sim. processo educacional, mas eu sempre ou fazia um curso, ou ia buscar conhecimento em outra área de interesse, Uhum. ou estava com um livro na mão. Então, esse foi o meu processo. A partir de 2008, intensifiquei, vim para Campinas em 2010, encontrei um projeto maravilhoso, do qual eu sou o coordenador e embaixador agora. No meu contrato com o projeto, deixei claro que, além de exercer meu papel de atleta dentro da quadra, eu também tinha um papel fora da quadra importante, mas eu também gostaria de fazer uma espécie de benchmark no próprio Aham. projeto, né, em outras áreas do projeto. Ou seja, viver outras experiências dentro do próprio projeto. Isso foi me dando repertório de Claro. conhecimento. Me aposentei no dia 4 de abril de 2014, num sábado, dia 6 de abril de 2014, eu assumia a coordenação técnica e continuava com o papel de embaixador. E aí não parei mais de estudar, eu fiz uma formação importantíssima na FIA USP de Gestão Aplicada ao Esporte, com o professor Michel Matar. Nesse processo, eu parei com o meu curso de Educação Física, eu estava quase me formando, tinha 80% do curso concluído, aí resolvi ir para a parte da gestão, que eu estudava num dia e aplicava no outro. Uhum. Aí fui procurar também algumas formações na área comportamental, e aí fui. Aí
fundei uma empresa de treinamento cognitivo para atletas com a minha sócia Larissa Zin, que é a Neuroesporte. Tenho uma empresa de palestras, eu palestro há mais de 12 anos. Sou embaixador do Banco do Brasil. Tenho um projeto social muito legal há mais de 10 anos em Lavras, Minas Gerais. Uhum. Tenho um programa de iniciação esportiva, voleibol, para as escolas particulares. Eu entro como parte das atividades extracurriculares nas escolas particulares, um núcleo muito importante nosso aqui em Campinas, e nós estamos todos os dias lá dando aula, sendo instrutores, orientadores, coordenadores. Nós temos um professor, a Marcele é responsável por toda a coordenação. Não há sequer uma aula em que a Marcele ou eu não estejamos, porque a gente quer colocar a mão na massa. Isso é maravilhoso, né? Mostrar para as crianças que o Sim. esporte pode ser uma alavanca, pode ser uma plataforma de desenvolvimento e construção de valores. E não é só medalha. Medalha é consequência depois. Os E aí, agora eu caipiras, não paro. os caipiras costumam dizer que o boi engorda embaixo do olho do dono, né? Exatamente, exatamente. O meu sogro, infelizmente já falecido, ele é interior de Minas Gerais, né, sul de Minas, tinha umas terras, ele falava, o boi engorda sob os olhos do dono, é assim mesmo. Mas não é só isso, né? Não é só a engorda que nós queremos. É o prazer, né, Kátia? Isso é muito gostoso. Eu chego a Legal. ficar arrepiado de como é gostoso mostrar para as crianças como é legal o esporte, como a gente aprende com o esporte, como a gente tem dentro da gente esse poder de se desenvolver, de descoberta, de aprender, reaprender, errar e acertar, tentar errar, sabe? Isso é maravilhoso. E a gente fala com propriedade, né, Kátia? Porque Sim. eu falo, isso não é o mais importante para mim, mas as crianças me veem como campeão olímpico. Aí vem a Marcele como multicampeã. E aí escutam da gente que o esporte é uma plataforma de desenvolvimento, não é para fabricar medalha. Sim. Isso é maravilhoso. Medalha é consequência do processo. Isso é muito poderoso porque as crianças saem com um sorriso de orelha a orelha, mesmo não tendo tido um bom resultado, mas eles encontram prazer na jornada. E aí é tudo que a gente quer. Quer dizer que vocês fazem aplicação de educação olímpica, vai por osmose. Na prática, não tem como nas nossas aulas que são todas as aulas são divididas em 3 partes. Então, desde o aquecimento, a gente sempre está trabalhando um valor direto e ou um valor transversal. Então, é trabalho em equipe, é cooperação, é respeito à autonomia, esportes adaptados. Eu já levei todo o meu acervo olímpico e coloquei no meio da quadra para eles tocarem, brincarem. Uhum. Eu já juntei ambientes como ambientes das escolas particulares com escolas públicas municipais, fizemos festivais e mais festivais. E isso é maravilhoso, né? Isso é muito rico, é um negócio assim absurdo. Eu chego a ficar emocionado. Eu posso falar horas aqui contigo porque é maravilhoso isso. Maravilha. André, em que momento da tua carreira você começou a perceber que era tempo de parar? Te pergunto isso porque na nossa pesquisa a gente observa o quanto para alguns é difícil se desvincular dessa identidade de atleta. E é por isso que muita gente fala que o atleta morre 2 vezes, né? Ele morre para a identidade do atleta e depois lá no momento da vida, aquilo que a vida mandar. Que momento que você começou a perceber que era preciso organizar a vida para parar? Kátia, desde do primeiro dia que eu me percebi numa jornada profissional no esporte. Então, talvez no meu terceiro ano de esporte. Ok, tenho que ser sincero com todos e com você que eu era meio paranoico com isso, porque eu venho de uma família humilde e que meus pais viviam lutando com essa instabilidade financeira, e isso nos deixava tensos. Então eu Uhum. sempre tive consciência disso, muita responsabilidade, porém em algum momento também isso construiu em mim uma crença quase que limitante, sabe? Meio que uma Uhum. paranoia, nossa, eu não posso me arriscar, eu tenho que
tá aqui no seguro, na estabilidade. Então eu sempre fui muito conservador nesse sentido, até demais, tá? Uhum, uhum, Eu percebi que não precisava ser assim. Eu poderia essa esse mindset assim poderia ser leve, né? Porque uhum. eu acabava em função de um problema futuro que poderia acontecer, que era a aposentadoria, eu acabava, mesmo o problema sendo futuro e talvez uma possibilidade que não aconteceria, eu acabava vivenciando o problema antes de ele acontecer. Sim. Então eu me preparei, aí foi estudo, sobretudo no que diz respeito ao autoconhecimento, entender, calma, calma, eu não preciso sofrer antecipadamente. Eu posso Uhum. adquirir conhecimento, eu posso refletir, eu posso buscar parcerias para me preparar tranquilamente Sim. para esse meu É processo. legal. É legal o que você está falando. Eu vi que o Maurício entrou agora na sala também. E ó, eu lembro quando eu entrevistei o Janelson. Janelson, assim, que estava, né, tava um cara super difícil de achar, coisa e tal. E o Janelson me falou algo parecido com você, que desde o primeiro salário que ele ganhou como atleta, ele foi lá e guardou um tuchezinho, porque ele tinha ele tinha muito, ele lamentava muito ver atletas que não se organizavam para ter uma transição de carreira e viver bem depois disso, não é? E você faz parte de uma geração que já foi para o esporte profissionalizado, com salário, e que parecia tudo meio mágico, né, André? Essa coisa assim, ai, vamos lá, fala-se de contrato, faz coisas. E, por outro lado, a queda é muito rápida quando você não se organiza. O E isso eu tempo lamento. passa assim, Kátia, o Uhum, tempo passa assim. Tá? Então, uhum, ah, como nós estamos falando de transição de carreira, isso envolve gestão de carreira, plano de carreira. O uhum. atleta não pode deixar para se preocupar com o pós-carreira quando o pós-carreira chegar. Isso, Então, porque isso. senão ele vai passar por um intensivão que muito provavelmente vai ter que apagar incêndio assim absurdamente. Então ele pode diluir todo esse processo ao longo da sua carreira. Eu Uhum. escrevi um artigo recentemente, saiu semana passada, inclusive no portal Administradores. Eu vou compartilhar contigo, que seria Legal. Bota na prazeroso, rede, bota na rede. pode deixar. E eu falo isso, né, que a gente pode quebrar esse paradigma que existe no ambiente esportivo, e existe muito ainda, tá? Muito, porque o percentual de atletas que encerram a sua atividade na prática esportiva e depois ficam à mercê de sei lá que tipo de ambiente ou ficam totalmente sem qualquer atividade e por consequência sem nenhum tipo de receita é enorme, Sim. enorme. O futebol é um É o, exemplo disso. O que a gente vê na televisão não corresponde a 1% da realidade. sim, Né? Tem sim. um estudo da CBF que é absurdo. É, Aqueles salários que a gente ouve aí não é nem 1%. é meia dúzia. É, exatamente. Então, mas a gente pode quebrar esse paradigma que existe, que os próprios atletas pensam, por força do ambiente esportivo, que é muito intenso e muito exigente. Uhum, As entidades esportivas também não querem, poucas têm essa visão de que os atletas podem investir parte da energia em outras áreas de interesse. A maioria não quer atleta pensante porque acha que uhum, vai tirar a sua concentração e a sua atenção no desempenho esportivo. E os próprios atletas, Kátia, isso eu falo com muita propriedade, porque eu militei entre eles e ainda milito durante 25 anos e mais agora nos bastidores, os próprios atletas, por força da zona de conforto, não querem buscar novos conhecimentos, porque está uhum, confortável ali, né? Porque os atletas
vou falar de uma maneira superficial, mas o atleta tem o técnico que manda o que ele tem que fazer no treino, o preparador físico na questão física. Tem time que não deixa nem o atleta fazer o check-in no aeroporto, ou tem atleta que nem carrega sua mala. Sim, Então, mas espera aí. Então, quebrar sim. esse paradigma que eu buscar conhecimento em outra área de interesse, eu não vou dividir a minha atenção. Eu vou investir a minha energia, o meu conhecimento, a minha intenção para agregar valor de conhecimento, inclusive para a performance esportiva. Uhum, uhum. Atleta bom é atleta inteligente. Exatamente. André, você está falando uma coisa super importante no momento em que os atletas buscam se organizar e se colocar também nesse momento político que o Brasil vive, que o esporte também, enfim, da queda assintosa, vertiginosa depois de 2016. Você faz parte de uma modalidade que sempre foi muito organizada, sempre não. Nos últimos 20 anos foi muito bem organizada, que teve uma visibilidade muito grande e que vive uma crise muito intensa agora. Como é que você vê a crise do voleibol e como é que você vê essas próximas eleições da CBV? Olha, Kátia, definitivamente nós temos que mudar a nossa visão sobre o esporte, não só na nossa modalidade, mas no Brasil. Uhum, Se nós ainda acharmos que nós seremos uma potência olímpica, não vai funcionar, porque quando a gente fala de potência olímpica, nós estamos falando de medalhas de ouro. O uhum, processo para se tornar uma potência olímpica começa na base da pirâmide. Essa pirâmide não pode ser invertida. A uhum, base da pirâmide é esporte educacional. uhum, Educacional. A gente tem que ampliar essa base da pirâmide com mais crianças e jovens praticando esporte. uhum, Quanto maior for essa base, quando ela for se afunilando, porque a gente vai passar do esporte educacional, onde em teoria deve acontecer o esporte iniciação, depois a gente vai migrar para o esporte especialização, que o Sistema Nacional do Desporto atribui aos clubes. uhum, Então, quanto mais crianças e jovens eu tiver praticando esporte, mais crianças e jovens passarão para segundo nível, que é esporte especialização nos clubes. E depois são esses clubes que alimentam entidades esportivas e seleções. uhum. Me parece que ainda temos aquela visão de que a pirâmide é invertida, né? Temos que pensar no resultado, nas medalhas, nos troféus, né? E aí não é assim que funciona. Nós estamos perdendo jovens e crianças para isso aqui, ó. Para isso aqui. Nós temos um percentual, segundo o último estudo do IBGE, de quase 64% de sedentarismo no Brasil. Isso é absurdo, isso é resultado de Sim. crianças que não De uma praticam falta esporte. de política esportiva, de uma falta de política educacional. Exatamente, exatamente. Agora a gente vai falar de política, nós estamos falando no macro, né? Isso. Eu sempre sou um questionador e um crítico quanto a isso. Eu acho Uhum, assim, Kátia, o que eu posso fazer no meu microsistema? O que uhum, o André, como campeão olímpico e atleta que defende o esporte e educação, pode fazer aqui no meu entorno? uhum, Não adianta eu querer mudar a mentalidade do governo agora. Posso contribuir? Sim, eu sou da Comissão Nacional de Atletas, junto com o Lars Grael, Humberto Panzetti e a Hortência e a Vina, um monte de gente. Eu topei essa jornada. Mas eu acredito que a gente precisa começar no nosso microsistema. O que eu posso fazer com os meus filhos? O que eu posso fazer com o meu programa, a minha escola, com os meus alunos? E aí eu vou pulverizando essa ideia. O que eu posso fazer com o Vôlei Renata? O Vôlei Renata aqui de Campinas não é porque eu estou aqui, já é a essência do projeto antes de eu estar. uhum, Nós temos. É um projeto de vôlei? É. Nós temos time adulto? Sim, é um dos melhores do Brasil. Estamos há 10 anos. uhum, Marketing esportivo, negócios esportivos. Mas nós temos categorias de base. Nós formamos todos os anos atletas categorias de base, mas a gente dá escola, universidade, escola de idiomas, casa, comida, alimentação, plano de saúde e tudo. Mas também temos o pilar social que atendemos
aproximadamente 500 crianças carentes Uau. da periferia de Campinas e Itu, que no contraturno praticam voleibol como construção de valores. É uma parceria com o Instituto Compartilhar do Bernardinho. Então, quero contextualizar e exemplificar que a relação com o esporte não pode ser só ganha ou perde dentro da quadra, Claro. dentro do Uhum, campo, nas pistas ou no tatame. Vai uhum, muito além disso. E se eu quero mudança, né, Kátia? Se eu quero que o governo mude, eu quero que as entidades esportivas mudem, primeiro mudo eu. Se eu quero transformar, que a transformação comece por mim. uhum, Né? Eu acredito muito nisso. uhum. Você está participando dessa renovação agora das eleições da CBV ou você está distante disso? Não, eu acompanhei esse processo. No voleibol de quadra foram eleitos Maurício, que estava aqui com a gente, ou Ah, já está aqui com a foi. gente. Já foi dia 15, foi na segunda-feira. Tá, Maurício e Rodrigão, nós fizemos um movimento, eles se dispuseram, foram legal. eleitos. Eu não preferi não participar, até porque eu acho que o Rodrigão e o Maurício teriam mais chance de serem eleitos. Eu Tá, estive com a CBV durante 6 anos. Eu tá. comecei o processo, nós implantamos pela primeira vez uma comissão de atletas nacional da Confederação Brasileira. Eu comecei esse processo no meu pós-carreira. No primeiro ano eu entrei nesse processo, convidei o Emanuel para o vôlei de Tá. praia. Então nós ficamos 2 anos trabalhando nos bastidores. Foi bem a época que eu estava no auge da minha formação de gestão aplicada ao Tá. esporte. Então eu estudava e aplicava automaticamente. Então, implantamos a comissão de atletas, fizemos todo um processo eletivo de eleição online. A minha chapa foi eleita a chapa do Emanuel. Trabalhamos oficialmente durante 4 anos, e aí por algumas questões que eu entendi que eram incongruentes entre o discurso e o que estava sendo praticado, eu falei, quer saber? Eu tenho uma Aham, família e tenho negócios para cuidar, eu também sei ajustar minha rota. E aham, aham. aí eu, que era presidente, junto com o Kid, que era vice, junto com os outros 3 membros, resolvemos renunciar e agora a CBV segue outro rumo. E eu agora acompanho pelos bastidores, ajudo dentro do possível. Aí surgiu a oportunidade de eu participar da Comissão Nacional de Atletas, que Tá. acredito eu que tenhamos bastante oportunidade de sugerir. É uma comissão que sugere, nós não temos poder e autonomia, infelizmente. Mas Uhum, vamos lá, vamos trabalhar. É tá, importante isso. tá. É, André, estão perguntando aqui para a gente, como é que foi a sua ida para Atenas, mudando aqui a rota da nossa conversa. O povo gosta de saber de detalhes da tua vida, não tem jeito, né? É, que você não era só um nome certo na lista e que você embarcou. Conta para nós essa história. Essa Você vê que o história, povo tá ligado, né? essa história é maravilhosa porque mudou a minha vida, mudou o meu rumo esportivo, mudou minha vida, na verdade, né? Uhum, 2001 chega o Bernardinho para a seleção. uhum, Aí fomos campeões da Liga Mundial, eu estava ali entre os atletas no elenco. Já em 2001 eu sofri o primeiro corte. uhum, Fui para casa enquanto eles foram disputar o Sul-Americano. 2002 disputamos a Liga Mundial. Na parte final da Liga Mundial eu tive um problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia, optei em fazer uma cirurgia rápida, assim, sem anestesia, sem nada, encarei. Isso é história para um outro momento. E aí eu falei, opa, fiz a cirurgia, fui correndo para Belo Horizonte, onde a seleção estava, me apresentei, né, me achando, opa, que maravilha, fiz de tudo para estar aqui. Eu tinha algumas questões assim, sabe, Kátia? Sabe aquele sentimento, cara, o Bernardinho tem algum problema comigo, eu acho que ele não gosta de mim, e ai meu Deus, ele tá pegando no meu pé. Eu tinha essa percepção, sabe? uhum, Essa síndrome da perseguição, uhum, que a gente ouve falar. E eu tinha isso. Aí cheguei, me apresentei, treinei. No hotel, ele me chamou numa sala, junto com toda a comissão técnica, me informava no mesmo dia que eu tinha chegado que eu estava sendo cortado antes das finais da Liga Mundial de 2002 e do Mundial de 2002.
E eu tinha Uau. acabado de fazer uma cirurgia rápida. Kátia, eu queria matar ele, cara. Imagina, você ficou Eu super era, feliz. cara, eu calço 46, eu pensei, eu vou dar uma sapatada nele fácil. Você E, sabe que no vôlei feminino tem uma cena de dispensa, que eu não vou citar nomes, mas ah, que a atleta foi dispensada e ela literalmente virou a mesa em cima da comissão técnica. Mas isso também conversa para uma outra história. Vamos. Kátia, fiquei muito chateado, fiquei pé da vida, frustrado. Eu tava com as emoções à flor da pele. Lembro de ter começado a chorar e pedir licença para botar um pouco para fora, mas ao mesmo tempo pensei assim, calma, plano de carreira. Qualquer Uhum, atitude aqui fora do eixo, eu posso estar jogando fora toda uma no chance futuro. Uhum, futura. Eu falei, não, calma, peraí. uhum, Falei pro Bernardo, falei, tá bom, Bernardo, não concordo, mas eu quero saber como eu faço para voltar para a seleção brasileira e ficar, não ser uhum, mais cortado. E aí ele me deu duas informações, uma questão técnica, outra comportamental, mas o legal, Kátia, é que naquele momento aconteceu quase que uma mágica, assim, sabe? Me deu um estalo, eu falei, caramba, cara, não tem nada a ver comigo esse corte. uhum, Ele não tem nada contra mim. uhum, uhum, Ele está pensando no bem da equipe. uhum. E na visão dele, eu não sou o atleta para estar junto agora. Bom, resumindo, eu fui para o meu clube, voltei e foquei nas questões que ele me falou, mas mais do que isso, eu treinei colocar o meu trabalho à disposição da equipe, Uhum, à disposição do propósito da equipe. Eu falei, eu vou treinar isso no clube, porque é isso que a seleção precisa. No uhum, final daquela Superliga, daí eu tô falando de Superliga 2002, 2003, eu fui eleito o melhor jogador da Superliga, o melhor bloqueador e uma das questões técnicas que o Bernardo tinha falado é que eu tinha que melhorar meu bloqueio. uhum, O segundo maior pontuador da Superliga, a primeira vez um meio de rede consegue ficar como segundo maior pontuador. uhum, E voltei para a seleção com um foco totalmente diferente. Eu tirei o foco de mim e uhum. coloquei o foco no bem da minha equipe. Nunca mais me preocupei se eu iria ser cortado ou não. Nunca mais fui cortado. Não que eu não teria sido cogitado, mas Uhum. também não me preocupava. Eu não queria focar nisso. Eu queria focar no bem da seleção. Como eu posso servir a seleção? Então, Você passou a ser um. E você passou a ser um cara importante nas decisões, né, André? pois é, Kátia, eu não sei. Talvez sim. É difícil fazer essa avaliação, sabe? Porque Ah, em 2004, nós fomos para a França e na lista de cortes ou era eu ou era Henrique. Antes de ir para o aeroporto, o Henrique foi cortado. Foi uma E das eu coisas fiquei. mais cruéis da história olímpica brasileira. Foi mesmo. Foi para quem sente isso na pele, é muito difícil. Para o Bernardo também foi muito difícil, mas Sim, para quem é cortado é muito mais. Não tem como tangibilizar a dor do Henrique nesse sentido. sim. Porém, eu também estava tranquilo, mesmo não querendo e rezando para não ser cortado, eu sabia, se eu for cortado, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que eu podia. E não fui. E aí eu tive presente na seleção até 2008, quando eu me aposentei. E o legal, assim, se eu for fazer uma retrospectiva da minha carreira na seleção, e eu não penso muito sobre isso, mas é assim, então 2004 eu fui titular, 2005 não. 2006 no Mundial fui titular, 2007 não, e 2008 na Olimpíada eu fui titular. Sim, quem me chamou a atenção foi a minha esposa, para te falar a verdade, mas Uhum, pois quando eu entendi que a minha entrega era para a seleção brasileira, sendo titular ou no banco de reservas, servindo água para os outros atletas, isso saiu do meu radar, sabe, de ser uhum, titular ou reserva. Vamos lá, deixa eu esclarecer. Não que eu não queria ser titular. uhum, Claro que eu queria. É uhum, maravilhoso ser titular da tua equipe, é maravilhoso estar entre os melhores. Mas o meu foco era o processo, onde eu posso uhum, treinar, como eu posso me tornar melhor para o meu time. A uhum. consequência disso era titular ou reserva.
sim, sim. É muito legal a gente ouvir essas histórias, André, porque quem está de fora e acompanha ou como fã, ou mesmo como técnico que lê o jogo, tem muita coisa que acontece na quadra que a gente não tem a menor ideia que seja consequência de processos lá de dentro que são próprios da equipe, né? Por isso que é muito legal você contar isso, porque eu lembro de acompanhar esse momento do corte, né? E assim, porque envolvia também a lesão do Naubert, né? E Sim, assim, se o Naubert se reabilitasse em tempo, ele ficava e saía um de vocês dois, ou saía ele, não é? exatamente. Então tinha a lesão Mas do assim, Dalbert, tinha o Rodrigão vinha de algum problema físico, se não me falha a memória. Nossa, era um período difícil. Imagino a ajustar cabeça as do peças no Bernardo. tabuleiro, né? Imagina a questão do Bernardo como líder e junto, claro, de todo o corpo técnico. Eu imagino a cabeça dele em montar esse quebra-cabeça, e eu não tenho dúvida que ele também sofria nas horas dos cortes, né? Ele mesmo relata isso, como era sofrido isso. Claro que nunca, nunca o sofrimento é maior do que quem fica de fora, né? E eu vivi na pele isso várias vezes, mas também nesse sentido, os outros cortes que eu sofri antes disso também me calejaram, me endureceram, ou melhor dizendo, tá? Me fizeram adquirir um repertório mental para lidar melhor com isso. Uhum, Né? Então, cada vez que eu era cortado, eu tinha que decidir: eu quero voltar fortalecido ou eu vou desistir de tudo? uhum, Cheguei a pensar em desistir da seleção, porque era muito uhum, duro ir para lá, me esforçar a ser cortado, ir para lá. Aconteceu várias vezes. uhum, Peraí, eu tenho um objetivo, eu quero ter esse objetivo. Eu tinha um objetivo individual e o propósito da seleção era maior ainda. Eu quero participar disso. Eu preciso entender qual é o processo, voltar para lá e me adequar à cultura da seleção brasileira. Para isso, eu usava todo o repertório que eu tinha adquirido ao longo de todos os nãos que eu recebi até aquele momento. ou como diz a música do Djavan, com quantos não se faz um sim, né? Exatamente, exatamente. Tem um amigo meu que falou assim para mim: André, a tua carreira é legal que tu nunca esteve no ritmo do Zeca Pagodinho. Eu falei: mas que isso é? Tu nunca deixou a vida te levar. Te levar, é Tu isso. sempre conduziu, tu sempre fez É, escolha. Nem que a escolha seja abrir mão do controle para ter mais controle. é isso aí. André, na minha formação de psicóloga, eu caminho pelas linhas aí da psicodinâmica, que tem o inconsciente como uma das referências. E uma das coisas que mais me impressionou na entrevista de um atleta já em pós-carreira, né? Porque a gente fala que atleta nunca vai ser ex-atleta, ele pode ser pós-atleta, mas ele nunca deixa, ele nunca perde essa identidade. Então a gente cunhou o termo de pós-atleta. E esse pós-atleta, já mais de 20 anos feito a transição, eu perguntei para ele como é que era lidar no presente com essa vivência pretérita. E ele me disse, 20 anos depois de já ter feito a transição de carreira, ele era do judô. Ele me disse que ainda no presente ele sonhava com o cheiro do tatame, que essa experiência afetiva do esporte ainda produzia esse tipo de conteúdo no inconsciente dele. Como é que é a tua vivência inconsciente dessa carreira pretérita? Kátia, eu sonho no mínimo, sonho mesmo à noite, Hum, no mínimo 3 ou 4 vezes por semana que eu estou jogando vôlei. Uau, No mínimo, e é sempre na seleção. Sempre na seleção. É incrível e é muito vivo esse sonho. Mas sabe que é muito interessante isso, Kátia, porque eu sempre percebi essa transição, porque eu fiz uma transição, eu não me aposentei.
Eu fiz Uhum. uma transição. Eu sempre a percebi de maneira muito tranquila, porque eu me preparei. Agora eu vejo mil possibilidades na minha frente, muitas portas se abrindo, muitas escolhas, tudo, todas são frutos do quanto tento me capacitar. Eu sempre estou tentando inovar e me adaptar e passar por esse processo educacional e de capacitação continuadamente. Mas em algum momento eu me peguei uh, vivendo a vida pós esporte como se eu estivesse no esporte ainda. E não foi saudável, sabe, Kátia? Uhum. O esporte ele é muito intenso. Tá? Ele é Uhum. muito intenso. Então, literalmente, por exemplo, numa seleção brasileira, são convocados 20 atletas. Uhum. Uh, o processo de escolha dos 12 atletas, digamos, dos atletas selecionados, ela é muito intensa. Quase que literalmente, os atletas escolhidos são aqueles que ficam de pé. Sim. Porque o treinamento físico, técnico, tático e o elemento, na verdade, o componente emocional, ele é muito forte ali dentro, é muito. Então, é um ambiente quase que de sobrevivência, tá? Uhum. Quando eu fiz a transição, eu comecei, nos primeiros 3, 4 anos, eu fiz 3, 4 formações, trabalhava 12 horas por dia, estudava até 2 horas da manhã e 6, 7 horas da manhã, estava acordado já querendo ir trabalhar. Eu falei, caramba, sou atleta, super atleta, campeão olímpico. E problema? Vem, pode vir problema, pode me trazer o problema, eu resolvo tudo. Uhum. Sempre com um sorriso no rosto. E aí, eu te falo muito tranquilamente, tá? E você tem uma formação em psicologia. Eu comecei a sentir uns sintomas que me deixaram desconfortável mesmo. E aí, em 2017, o meu pai faleceu. Uhum. E aí, Aí cara, eu a fui bola pro foi para o chão. fundo do poço. Literalmente. Uhum. Não sabia que eu, super-herói, campeão Uhum. olímpico, poderia viver o que eu vivi. Uhum. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Uhum. Minha família sofreu comigo, meus filhos sentiram, eu não estava mais presente. Eu estava Uhum. sempre no futuro. Eu Uhum. nunca estava presente onde o meu corpo estava. Uhum. Até que, por ajuda de vários profissionais da minha família, eu fui procurar ajuda. Muito Uhum. difícil, Kátia. Eu quebrei Sim, um paradigma, admitir isso. porque até então eu abraçava a minha família, minha mãe, minhas irmãs, mulheres, né? Meu pai morreu, o homem assume, o homem de 2 metros assume, né? Uhum. Eu não me permitia ser abraçado, porque eu Uhum. era o grandão, né? E aí eu falei, não, não, não quero isso, eu quero ser abraçado sim, eu quero chorar. Eu fui fazer terapia, faço até hoje. Eu fui Uhum. procurar ajuda. Eu fui fazer todos os processos de ajuda externa, de autoconhecimento, porque a gente não precisa viver num ambiente de sobrevivência. Nós não Sim, estamos neste mundo para sobreviver. Eu quero viver e feliz, legal. Que né? legal. E foi muito intenso isso para mim. E não é fácil para o atleta. Não é fácil. Porque quem eu sou? Chegou um momento que eu falei, quem eu sou? Eu sou o André Heller, campeão olímpico, atleta forte, ou eu sou a criança asmática, ou eu sou o atleta aposentado. Quem eu sou? Uma coisa é Uhum. pensar isso, outra coisa é o que o teu corpo sente, o que o teu Sim. cérebro decide. Então isso é muito forte, então os atletas precisam se preparar, porque não é fácil, mas não precisa ser difícil. Pode ser somente complexo. É interessante o que você fala, André, porque a imagem que o esporte constrói para o atleta é esse ser infalível, né? Então, ainda mais sendo campeão, mas quem não é do esporte não tem a menor ideia de como é que é a vida de um atleta para ele poder chegar a esse ponto. Então, tudo isso que você está falando é um processo de humanização. É um processo que todo ser humano vive e vive porque é humano. E por que o atleta não seria? E eu vejo que parte dessa heroicização do atleta
dificulta demais essa vida real que ele tem que viver. E atletas que não têm essa estrutura familiar, pessoal que você demonstra, vivem um inferno, porque passam a viver a imagem que o esporte construiu para eles, mas não que não necessariamente é uma camisa que caiba neles. Às vezes é uma camisa que fica justa, né? E que você faz toda a força do mundo para caber lá dentro, mas ela não foi feita para o teu número. E acho super legal que você traga essa tua vivência para o pessoal falar assim, ó, baixa a bola, baixa a bola, atleta tem medo, atleta tem dor, atleta tem insônia de ansiedade, não é? Fica Pode não nervoso. admitir, né? Pode não admitir, mas sente tudo isso. Sim, sim. E talvez eu tenha percebido que essa também era uma força enquanto eu era atleta. Sabe, se permitir errar, pedir ajuda. Eu não sou perfeito, eu não tenho todas as qualidades do mundo. Eu tinha essa consciência, sabe? Uhum. E só que eu me aposentei, né, Kátia? E aí eu falei, opa, agora estudo, 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 trabalho, 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 demanda de mercado, demanda, eu quero ser melhor, melhor. Sabe aquela Uhum. questão que a gente enxerga do atleta, tem que ser melhor todo dia? Não, não, calma. Por isso que o meu conceito de excelência, agora, sob um ponto de vista É ótimo. histórico, agora é totalmente diferente. Excelência, para mim, não é um resultado, Uhum. ação específica, não é um lugar onde eu chego. Excelência, para mim, é o que eu faço repetidamente todos os dias. E isso envolve equilíbrio. Uhum. Eu nunca vi um ótimo profissional que se sente feliz no trabalho, mas que é triste na vida pessoal. E nem Isso. o contrário, uma pessoa triste na vida pessoal, que é um profissional feliz. Não existe, porque somos um só. Uhum. Preciso buscar equilíbrio. Então, ó, eu tenho meu horário de trabalho, mas eu tenho que ter um momento para os meus filhos, para estar presente com eles, para minha esposa. Eu tenho que ter um momento sozinho para mim. Eu tenho que ter um momento para cuidar da minha saúde, para ler um bom livro, para jogar videogame para quem quer, para assistir Uhum. televisão, porque a gente quer ser feliz, né, cara? Claro, Por mais claro. jargão que seja, o sucesso é ser feliz. Até porque sucesso é aquilo que sucede. E é tão relativo, né, André? Tão relativo. Sucesso para mim, Kátia, é ser feliz mesmo, não é conversa de autoajuda, não. A minha irmã, ela é professora há anos, ela fala assim, ai, detesto esse negócio de autoajuda. Eu falei, o nome dela é Sabrine, é uma professora maravilhosa de língua portuguesa e literatura, mas eu acho mesmo, eu quero ser feliz, cara, eu quero ser feliz. Sucesso é isso. Até porque, né, Kátia, a ciência já provou que uma pessoa feliz, o cérebro dispara uma série de substâncias que me torna mais produtivo, mais eficiente, mais assertivo na hora de tomar uma decisão. Então, se eu sou feliz, eu vou ter mais sucesso no trabalho, eu vou realizar mais. É, a gente vive um momento tão difícil, inclusive agora por conta da pandemia, né, André? Que esse isolamento, esse distanciamento leva as pessoas a duvidarem da possibilidade desse equilíbrio. E eu vejo, conversando com você, que é um atleta de modalidade coletiva, que quem está conseguindo ter mais equilíbrio são as pessoas que têm grupo, que fazem parte de grupos, né? Que mesmo à distância, mesmo se comunicando só virtualmente, tem essa estrutura. Ora não está bem, ora quando está bem pode apoiar o outro e é uma rede que ao mesmo tempo que segura o outro ajuda você a se segurar. Claro, Isso é rede de muito apoio. lição. Isso é muito lição de esporte coletivo, né, André? Exatamente. E rede de apoio, as pessoas que vão te ajudar, elas com certeza, aquelas que querem te ajudar mesmo, desde que você esteja aberto para ajuda, elas não vão falar o que você quer ouvir. Elas vão falar o que precisa. Então, a Marcele, direto, ela sobe aqui, puxa minha orelha, ó, deu, hein, já tá o dia inteiro no computador trabalhando, direto, ó, Vinícius e a Helena estão te esperando, porque eu amo
Eu amo, Kátia, ler, eu amo estudar, eu amo trabalhar. Kátia, eu falo pelos cotovelos. Eu não estou nem percebendo. Então é muito gostoso, é muito, muito, muito gostoso. E o mais legal, Kátia, que para mim ficou assim, e que é a minha missão de vida agora, é mostrar para as pessoas, e aí eu falo do alto do pódio, mas nas boas aspas do alto, né? Que aquela receitinha de a gente buscar o pote de ouro no final do arco-íris não existe, tá? O pote de ouro ele está ao longo do arco-íris e mesmo que o arco-íris esteja cinza, tá? Então, a gente pode ser feliz mesmo quando tem tristeza, tem dificuldade, a gente pode buscar isso. E o esporte ensina muito isso, assim, sabe, de transitar para a dificuldade, da dificuldade, da tensão e com o perdão da palavra, pro tesão, sabe? Sim, sim. Da tensão pro É só um N prazer. ali no meio. É só um N no meio. É, só o N no meio. E é interessante isso, André, porque você é campeão olímpico em 2004 e depois você é medalhista de prata em 2008. Para muita gente, a medalha de prata é decorrência de uma derrota. Como é que foram essas duas experiências? A gente está aí quase acabando o nosso tempo, mas a gente precisa falar um pouco como é que você lidou com as derrotas na sua vida. Todas foram importantíssimas, duras, muito duras, tá? Muito duras. Os nãos, as derrotas foram muito duras. Eu ficava muito chateado, muito triste. O esporte era a minha vida, né, Kátia? Perder, ser cortado, ser dispensado é muito duro. Receber uma crítica é muito, muito, muito duro. Porém, eu sempre me valido da questão de refletir, sabe? Ok, peraí, vamos pensar sobre o que aconteceu. Não preciso tomar nenhuma decisão precipitada, nenhuma decisão agora. Eu quero pensar o que aconteceu. Ter consciência da realidade, do que está acontecendo com você naquele momento. Ok, que lições eu posso tirar daqui? Então, eu sempre tentei observar, e não é fácil, pelo amor de Deus, é duríssimo, mas Uhum. eu sempre tentei observar a derrota, o não, com a possibilidade de tentar novamente, agora fortalecido pela experiência anterior. Você está comigo? Tô sim, Tá. tô sim. Vamos lá. Qual A foi derrota. a tua sensação no pódio da derrota, André? Ah, é ótimo. Eu ia te falar isso porque a gente já está acabando, mas quando acabou a Olimpíada de Pequim, eu sabia que ali provavelmente seria meu último ano na seleção. Uhum. Mas eu já deixei claro para o Bernardo, falei, se tu não me quer mais na seleção, por todos os motivos que envolviam, inclusive uma renovação da geração, você não vai me convocar ou você vai me dispensar. Eu não vou pedir dispensa, jamais. Uhum. Então eu sabia que aquela medalha de prata era assim 90% da minha aposentadoria da seleção. E eu lembro de me abraçar com o Giba, que era um dos meus grandes parceiros lá, e ele chorando muito. E eu lembro de falar para ele assim, cara, eu não vou derramar uma lágrima pela derrota nessa final. Porque na verdade nós não perdemos, nós conquistamos a medalha de prata. Eu vou chorar sim, e chorei bicas Ah, tá. pela despedida da geração. Isso eu sabia que seria muito duro, tanto que eu chorei, chorei, não parava de chorar. E olha que eu sou alemãozão que não chora nunca, hein? Então, mas eu André, chorei, mas eu vi a possibilidade legal. nós temos 25 segundos para se despedir. Kátia, Agradeço muito a conversa, foi muito bom. E o que você deixa para gente? só um muito obrigado a todos, muito obrigado a ti por todo o teu legado para o esporte brasileiro. Muito